Tenha cuidado com as companhias. Apesar do que os outros possam afirmar, talvez eles não estejam de fato vivendo de acordo com valores espirituais. Tenha cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. É humana a tendência de imitar os hábitos daqueles com quem interagimos. Adotamos inadvertidamente seus interesses, suas opiniões, seus valores e sua maneira de interpretar os acontecimentos. Embora muitas pessoas sejam bem intencionadas, ainda assim são capazes de ter uma influência negativa sobre você, porque podem não usar o mesmo critério para distinguir entre o que é digno e o que não é. Com essas palavras do nosso querido Epicteto, acho que é assim que se fala, do seu livro A Arte de Viver, eu queria abrir esse episódio e bater um papo com uma pessoa que a gente já está tentando se agendar há bastante tempo, no nosso querido podcast Brazucas pelo Mundo, que é um podcast voltado para conhecer as histórias dos imigrantes e das imigrantes que resolveram investir nas suas vidas fora do Brasil, deixando para trás histórias, deixando para trás família, deixando para trás muita saudade, pelo menos alguns, e foram viver suas experiências do outro lado de outras fronteiras. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, como diria o nosso querido linguista e saudoso Mussum. Eu me chamo Fábio e hoje eu tenho o prazer de finalmente conversar com Pedro Sampaio. E eu quero começar jogando já uma pergunta para ele, porque, como disse o nosso querido Epicteto, a gente não deve seguir, ou pelo menos não deve o tempo todo seguir o que as pessoas fazem, porque normalmente elas estão sobre patamares de valores, às vezes, diferentes dos nossos. Pedro, você... Aliás, vamos fazer o seguinte, me conta como você chegou, aonde você chegou, por que você chegou e como é que você chegou nesse lugar seguindo a sua intuição e não necessariamente seguindo o que os outros fizeram. Bom, primeiramente, obrigado, Fábio, pelo convite, obrigado pela oportunidade de ter esse papo que eu acho que vai ser maravilhoso. Eu sou Pedro Sampaio e atualmente eu moro na Itália, já moro fora do Brasil desde 2016, passei 5 anos morando na Turquia e agora moro aqui há mais ou menos 2 anos e meio, é mais ou menos isso, sim. Então vamos lá, vamos começar, né, pelo começo, como dizia Jack o Estripador, vamos por partes. Então, começou tudo em 2014, 2015 mais ou menos, quando eu fazia faculdade de ciência da computação no Brasil, né, que a gente já bateu esse papo antes, então você já sabe que eu estudei ciência da computação, mas não cheguei a terminar a faculdade no Brasil, e esse é o motivo. O motivo é que eu fazia um estágio, né, que no Brasil tem um estágio obrigatório nas universidades. Só um detalhe, aonde você fazia ciência da computação? Sim, era numa universidade, é a UES, que é a Universidade Estadual do Ceará, né, que eu sou de Fortaleza, no Ceará, e eu estudava lá. Muito bem. Eu estudei, eu acho que eu terminei mais ou menos 70% dos créditos do curso. Então eu estava bem perto do fim, assim. Se eu tivesse ficado mais um aninho, eu teria terminado. Mas tudo culminou e hoje eu tô aqui por isso, então eu não me arrependo disso. Vamos lá. Eu fazia esse estágio numa software house, né? Que é uma empresa que faz programas, faz aplicativos e tal. E na época os aplicativos de celular não eram tão fortes, então a gente fazia muita coisa para a internet. Enfim, eles me colocaram lá, eu cheguei como estagiário, e um amigo meu que tinha estudado comigo no colégio, no ensino médio, ele trabalhava lá nessa empresa. E aí eu cheguei, ele foi o meu mentor do estágio, né? Uma pessoa que sabia mais e ia me dar as instruções, ia me ajudar dentro da empresa lá. Enfim, na primeira semana, ele me deu um trabalho tranquilo para me adaptar, para eu, né, colocar os pés e realmente sentir aquele ambiente que era novo para mim. Eu acho que era a minha primeira experiência realmente assim, profissional dentro da área. E tudo bem, a primeira semana foi tranquila, a segunda semana foi tranquila, até que mais ou menos no fim do primeiro mês, ele me deu um projeto que foi o projeto que me fez abandonar tudo. Eu falo assim, é bem dramático, mas realmente é. Imagina, assim, eu vou tentar explicar de uma forma que até quem não entende essas coisas de computação vai conseguir entender. Imagina que ele me deu um livro dessa grossura, assim, um livro de 500 páginas em alemão e me pediu para eu traduzir esse livro para japonês. Sendo que eu não falo nem alemão e nem japonês, ou seja, eu vou ter que aprender as duas línguas
e depois eu vou ter que traduzir o negócio inteiro. Ou seja, era um trabalho de meses, né? Um projeto de meses. E ele falou: o chefe lá falou que você vai fazer isso aqui em 2, 3 semanas. Você pode fazer isso? E eu fiz o quê? Eu falei, vou tentar, né? O que, que eu posso fazer? Mas na minha cabeça eu já sabia que não ia dar. Eu já sabia que eu ia levar, poxa, sei lá, 6 meses para terminar esse negócio. Não sei se talvez por experiência minha, talvez porque eles já pensavam que eu sabia esses negócios, mas enfim, eu não consegui terminar e cada dia mais que eu chegava na empresa, eu ficava frustrado, né? Porque, poxa, imagina, você senta lá na frente do computador e você tem esse projeto que você precisa fazer, mas você sabe que você não vai conseguir fazer. Mas mesmo assim você tenta, todo dia. E era mais ou menos, eu acho que segunda a sexta, acho que 6 horas por dia. Então, eu passava 6 horas por dia pensando na hora de ir embora. Imagina que legal que isso era, né? Enfim, você imagina que na minha cabeça isso já tava virando, nossa, uma bola de neve terrível. E foi mais ou menos isso, né? Aí, nesse meio tempo, eu tava terminando o cursinho de inglês. Eu tava fazendo um preparatório para uma prova, né, da Universidade de Cambridge. E aí, bom, eu terminei o cursinho, eu fiz essa prova e o resultado saiu. Eu tive um resultado muito bom. Aí eu recebi uma ligação um belo dia, eu tava inclusive no estágio, tava dentro da empresa lá, e aí eles me ligaram do curso de idiomas, né, que eu estudava, eles me convidaram, eles perguntaram se eu não tinha interesse em ser professor, porque eles tinham visto a minha nota, tinha sido uma nota muito boa, e eles perguntaram: a gente quer você aqui trabalhando com a gente, você tem interesse? E eu falei, eu nem pensei 2 vezes, eu falei sim, porque eu sempre tive, né, interesse de ensinar, isso é uma coisa acho que da minha personalidade, eu sempre gostei de ensinar, e casou com aquela oportunidade terrível que eu tava, né, passando aquele perrengue lá, e eu falei no mesmo dia, eu acho que não demorei nem um dia pra pensar, eles falaram: pensa, as aulas vão começar daqui a 2 semanas, e eu falei: não preciso pensar, eu aceito. Daí nesse dia eu fui lá no chefe e falei: olha, muito obrigado pela oportunidade, mas eu tô indo embora. Não consigo mais ficar aqui. E aí ele ficou meio, né, chocado, porque foi de repente. Mas eu falei, tudo bem, a gente se resolve depois na burocracia, mas eu tô indo embora, eu vou saindo, tá? Muito obrigado e tchau. Enfim. Aí eu fui pra essa seleção de professores, acabei não passando, isso me frustrou mais ainda, porque eu tinha saído do trabalho pra fazer isso e eu acabei não passando, né? Então eu tava em casa, putz, pensando já que numa forma de ligar pro chefe da empresa e falar: olha, por favor, me aceita de volta, eu preciso voltar, né? E passou-se nisso, eu acho que uns 3 ou 4 dias, até que eu recebi outra ligação dessa escola de idiomas perguntando se eu queria, né, que eles queriam me admitir. Que um dos professores. Não, eles tinham aberto uma turma nova e eles precisavam de um professor novo, né? E eu tinha ficado, vamos dizer assim, eu não passei, mas eu bati na trave nessa seleção. E aí eles falaram: olha, a gente quer você, você quer? Você aceita? Eu falei: aceita, perfeito. Então, foi aí que começou, eu acho que em agosto de 2014, se eu não me engano, começou né, putz, faz quase 10 anos, tô pensando agora. Começou aí a minha jornada como professor, né? Que até hoje eu sou professor de línguas, de inglês e de português também. Enfim, e aí nesse trabalho, nesse curso de inglês, eu conheci uma professora, ela era colombiana e ela estava morando no Brasil, né? Na minha cidade. E um belo dia a gente criou uma amizade, a gente estava conversando e tal, e aí ela me explicou como é que ela chegou no Brasil, né? Ela falou que tinha uma organização que trabalhava com esse tipo de intercâmbios culturais, profissionais, estudantis também. E ela perguntou se eu não tinha interesse, né? Ela falou: você quer? Você pensa em morar fora do Brasil? E eu já tinha pensado, né? Isso era uma coisa que eu queria. Eu não tinha isso como uma meta, mas era mais um desejo, talvez um sonho de morar fora do país, né? Então, quando ela falou isso, ficou na minha cabeça. Assim, por uma semana, algumas semanas. Até que eu falei com ela: sim, eu quero. Aí ela me mandou o número dessa pessoa, eu liguei pra ele, e eu acho que em questão de 15 dias, entre esse dia até o dia que eu passei numa entrevista de emprego para ir para a Turquia, né? Então foi assim que realmente, desde aquele começo lá que eu falei, que eu estava na universidade, naquela empresa, até aí foi mais ou menos um espaço de alguns meses. Foi uma coisa bem rápida. Uns 6 meses, eu acho, talvez 8 meses. Então eu estava mudando completamente a minha carreira, eu estava abandonando a faculdade, porque indo embora do Brasil significa abandonar a faculdade, né? E lógico que esse negócio de abandonar a faculdade foi um negócio que eu conversei com meus pais,
Eu falei pra eles que não tava mais sendo legal pra mim, eu não tava mais feliz. Eles viram minhas notas também, realmente. As minhas notas estavam. Eu tava indo muito mal. E eu falei, eu não quero mais isso, eu quero ir embora e eu quero morar fora do país. Eles ficaram contrariados, é lógico, né? Mas o meu pai teve uma conversa comigo e ele disse que, olha, se é isso que você realmente quer, eu apoio você. Se você não tá legal com a faculdade, se você quer mudar, eu apoio você. E, bom, espero que dê tudo certo. E se não der certo, você sabe que pode voltar pra cá. Eu falei, muito obrigado, mas né, eu espero que dê certo, realmente. E assim eu me fui. Sendo que, nossa, mas agora a história da entrevista, pra quebrar um pouco o clima sério. Quando eu tava falando com esse rapaz e ele fez eu mandar o currículo pra vários países, então eu mandei currículo pra China, mandei currículo pra Rússia, pra. Tinha mais um outro país. Enfim, tinha esse terceiro país e a Turquia também. Mas Então, esse rapaz que você está falando é o rapaz da empresa que contratava pessoas para o ir rapaz para o mundo. do intercâmbio, isso. Do intercâmbio, isso, intercâmbio, Isso, era o beleza. rapaz do intercâmbio, é. E aí eu mandei vários currículos, até que um dia eu recebi esse e-mail chamando pra entrevista. Eu tava muito feliz, né? Putz, uma entrevista, vai dar certo, eu vou realmente ter essa chance, né? E aí a pessoa lá falou, a entrevista vai ser, sei lá, 1 hora da tarde, sei lá, 11 horas da manhã, era mais ou menos o horário do almoço. E eu falei, ótimo, beleza. Só que eu não tinha levado em consideração que era esse horário na Turquia, entendeu? E isso no Brasil seria mais ou menos tipo 7 da manhã. Então era bem cedo assim de manhã, sabe? E na noite anterior, pra comemorar, eu falei, vou ter entrevista, vamos comemorar. Eu saí com um colega do trabalho, a gente encheu a cara e, nossa, eu fui dormir, sei lá, 3 da manhã eu fui dormir e eu acordei com o meu celular tocando, né? E era o cara do intercâmbio. O rapaz lá que tinha me ajudado, ele falou, olha, você tem uma entrevista agora, você não vai participar? E aí eu falei, nossa, não, a entrevista é tipo 11 da manhã, 1 hora da tarde, sei lá. E ele falou, não, esse é o horário da Turquia, a entrevista é agora, vai lá, se vira. E eu falei, nossa, a cabeça explodindo, né? Fui pra Enrolando a entrevista. língua ainda, cheio de álcool nas ideias. Nossa, e a entrevista foi em inglês, tá? Em inglês. Ah, Não, tem isso ainda. Tudo bem. Aí eu fui lá, lavei o rosto, nossa, fiz o que deu pra fazer e passei na entrevista, né? Então, não sei como, mas eu passei. Eu acho que ela deve ter o gostado cara muito devia de estar mim. tão bêbado quanto você. Sim, talvez, talvez. E aí, não, eu passei. E aí ela perguntou, né, quando é que você vem? A gente quer você o mais rápido possível. Eu falei, pô, eu não tenho um passaporte, eu não tinha um passaporte, né? E aí ela falou, tudo bem, então tire seu passaporte e venha. Eu acho que desde a entrevista até o passaporte ficar pronto foram mais ou menos uns 20 dias, eu acho. E aí eu peguei o passaporte, comprei a passagem e fui. Então foi assim que realmente começou a minha história fora do Brasil. Foi essa loucura aí. Cara, quer dizer, você estava na faculdade, foi fazer um estágio, aí te deram um trabalho para traduzir. Claro, foi uma brincadeira que você É que fez eram as do linguagens alemão de para o japonês programação, né? Exato. em 3 semanas. Aí você começou a falar, não vou dar conta. E de repente, entre aspas, dias depois, dias no sentido bem aberto da frase, você estava na Turquia. Legal que eu lendo aqui a passagem do Epícteto, ele fala de você não seguir os passos de outros, você fazer o teu próprio caminho, que não necessariamente as coisas coincidem. Mas você acha que eu apoio? Você falou do seu pai, mas possivelmente da sua mãe também. Esse apoio foi um ponto positivo para você ir? Ou você acha que talvez se eles mantivessem uma certa resistência, isso talvez te impedisse de viajar? Não, eu acho que nada me impediria, que eu tava tão decidido aí. Assim, claro que o apoio deles foi um empurrão a mais, né? Mas eu acho que mesmo que eles tivessem dito isso não vai ser legal pra você, eu teria dito pra eles que, olha, talvez não seja legal, mas eu prefiro ir lá e descobrir do que de repente não ir, ficar pensando nisso, sabe? O que eu poderia ter feito. Então, eu preferi realmente ir e botar a cara mesmo, porque, sei lá, uma oportunidade como essas, talvez eu não teria de novo, né? Então, já que eu tive, eu falei, poxa, eu vou abraçar, que era uma coisa que eu realmente queria fazer. Eu queria morar fora do Brasil por vários motivos. Não é que eu não goste do Brasil, é que eu queria ter a experiência, porque eu sou um cara que gosta de conhecer cultura. Então, sempre que eu conheço assim uma cultura, uma pessoa diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, isso me dá, não sei, me dá um tesão no sentido mais amplo da palavra, né? Isso realmente me motiva.
E quando você chegou na Turquia, porque tudo bem, cara, você fazer um processo para dar aula, não sei, vou chutar aqui, você vai sair do Brasil, de Fortaleza, e você vai dar aula de inglês na Colômbia, como você mencionou da sua colega lá do lugar lá. Beleza, é uma coisa bem próxima, até em termos de cultura. Agora, Aham, Turquia, como é sim. que foi essa tua chegada, as suas dificuldades, assim, chegar lá, desembarcar num lugar que fala uma língua absolutamente distinta da sua? Cara, eu tenho que te confessar que no começo foi muito assustador, assim, foi demais. Porque eu acho que eu tive uns 20 dias, como eu falei antes, pra me preparar pra viagem, né? Então, nesses 20 dias eu falei, vou aprender alguma coisa, pelo menos da língua, né? Eu aprendi umas palavras, mas, pô, não adiantou de nada. Assim, na real, quando eu cheguei lá no aeroporto, a sorte minha que a empresa lá falou, não se preocupe que a gente vai mandar uma pessoa pra pegar você no aeroporto e te levar até o hotel. Eu falei, beleza, não, esse cara foi meu anjo da guarda. Eu acho que se não fosse ele, eu não teria nem chegado ao hotel, eu teria, sei Você lá, estava até hoje morrido. no aeroporto, Eu né? tava até Tom hoje Hanks. lá. Não, sim. E assim, eu tava me garantindo no inglês. Eu falei, não, dentro do aeroporto todo mundo vai falar inglês, né? Assim, numa cidade como Istambul, né, que é a cidade que eu fui morar, todo mundo vai falar inglês. Nada, não, acho que talvez 10% das pessoas falavam inglês. Eu acho que realmente o começo, claro, o maior choque, porque, bom, quando eu cheguei na Turquia foi choque atrás de choque, né? Nada foi fácil. Mas, assim, eu acho que o principal choque foi a cultura. Não a cultura, mas a língua, realmente. É, Tem algumas histórias, por exemplo, eu lembro disso. Nessa primeira noite. Não, na segunda noite, perdão. Porque foi assim: eu cheguei na primeira noite, fui dormir, eu tava muito cansado, viagem longa, etc. E aí, no dia seguinte, uma pessoa dessa escola de idiomas foi lá me buscar no hotel para me levar para a escola para me dar o primeiro dia de instrução, né? E aí, tudo bem. Foi legal, foi bacana, eu conheci um monte de gente legal. E aí voltei pra casa, pro hotel. E aí isso era mais ou menos umas 6, 7 da noite. Eu falei, cara, eu queria sair pra conhecer alguma coisa. Eu vou tomar uma cerveja em algum lugar aí. E aí naquela época, bom, o GPS não era tão bom assim, o 4G não era tão bom assim. Aí eu cheguei na recepção do hotel e falei, olha, eu tô afim de tomar uma cerveja, eu tô afim de sair pra explorar um pouco. Onde que eu posso ir? Aí o cara mostrou um mapa, né? Ele me deu um mapa e falou: olha, a gente tá aqui e essa rua aqui, essa rua chama Rua dos Bares, né? Que você vai encontrar um monte de bar lá, então a vida noturna acontece ali. Eu falei, beleza, obrigado, vou lá. E aí eu fui, acho que eu tomei duas, três cervejas, não sei, não tava bêbado, eu tava ok. Mas eu perdi o papel, eu perdi o mapa, entende? E aí naquele Ah, dia, mas tu tava chapado. não tava, eu acho que caiu do meu bolso, eu não sei, eu não ia ficar chapado num país, pô, como a Turquia sozinha, tá maluco? Mas eu perdi o mapa e eu demorei muito até voltar pro hotel. Eu andei muito até voltar pro hotel. E antes de eu contar isso, dentro desse bar que eu tava lá, aconteceu uma outra história engraçada. Foi o primeiro mico que eu vou falar aqui, né? Tem vários, mas esse é o primeiro. Eu tava lá nesse bar, tava no balcão, né? Tava eu e o barman. O barman não falava inglês, mas eu tava lá, bom, ouvindo música, sei lá, tomando uma cerveja. E aí, teve uma certa hora, né? Cerveja, você sabe como é, né? Vai no banheiro rapidinho. Aí teve uma hora que eu queria ir no banheiro e não encontrei. Eu dei uma volta assim no bar e não encontrei o banheiro. Eu falei, putz, como é que eu vou perguntar pra esse cara onde é que fica o banheiro? E eu fiquei pensando, né, que eu não sabia. Como é que. Eu tentei em inglês, ele falou, não sei, não sei. Não falava inglês, né? Aí eu falei, putz, e agora? Aí eu falei pra ele assim, eu tive a brilhante ideia. Eu falei, me dá um papel. Eu falei paper, ele entendeu paper. Aí ele me deu um papel e uma caneta. A pessoa vai fazer o quê? Vai desenhar alguma coisa de banheiro, né? Sei lá, WC, sei lá o quê. Não. Eu desenhei. Eu desenhei um Encarijando. vaso sanitário e uma pessoa fazendo xixi no vaso sanitário. E um ponto de interrogação, tipo, onde eu posso fazer xixi? Ai, puta que pariu. Foi isso que eu fiz. E aí eu desenhei lá, o barman, claro, ele caiu de rir no chão. Nossa, foi terrível. E aí ele riu, depois de rir um monte, ele pegou o papel, ele deve ter mostrado pra todo mundo ficou rindo da minha cara. Aí ele me apontou, ele falou, olha, é ali. Apontou, eu fui lá e resolvi meu problema. Então esse já foi o primeiro mico. Cara, que Imagina. merda, cara. Não, e Foi, isso pô, ele levou na esportiva, entendeu? sim. Agora imagina se ele tivesse uma outra interpretação. Pô, sei Você lá. tava preso até hoje lá. Tava.
Nossa, porque, sei lá, ele percebeu que eu não falava a língua dele, né? Ele Claro, também não claro. falava inglês, e eu falei, pô, vai ter que ser isso. Eu desenhei o vaso sanitário, o cara lá fazendo xixi, e deu certo. Mas enfim, saí desse bar e tentando voltar pro hotel, eu percebi que eu não tava mais com o mapa, né? Eu tinha caído no chão, sei lá. Porque não era tão longe assim, eu acho que era coisa de 10, 15 minutos caminhando, né? Na ida foram 15 minutos, na volta deve ter sido uma hora e meia, mais ou menos, caminhando até encontrar o hotel. Porque eu tive alguns pontos de referência, né? Eu falei, primeira vez cheguei no hotel, aí eu falei, tinha um McDonald's perto. Eu falei, tem um McDonald's aqui, tem, sei lá, tem um pier com alguns barcos por ali. Fui me localizando, né? Tudo bem. Mas na volta, eu não encontrei o diabo do McDonald's, eu não encontrei o diabo do barco, porque já era tarde, né? Os barcos já tinham saído. E eu não encontrei nada. Eu falei, putz, como é que eu vou encontrar isso? Eu fui andando, 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 até que, nossa, uma hora depois eu encontrei o diabo da rua, que era uma baita subida, assim. E aí eu cheguei no hotel, mas cheguei feliz, mas ao mesmo tempo, nossa, tipo, quase que eu, sei lá, me perdi aqui no segundo dia no país, entendeu? Vai ser. Eu pensei assim, naquele momento eu pensei, vai ser muito difícil minha vida aqui, entendeu? Aí sua vida começou lá. Você ficou quanto tempo na Turquia? 5 anos. Ficou bastante tempo. Aí eu já vou te lançar uma pergunta. É, claro que a língua foi uma das grandes dificuldades, como você acabou de falar, porque ninguém falava inglês. Você foi lá para dar aula de inglês, né? Isso, sim. E, mas ninguém falava, então a comunicação ficou uma coisa bem, bem complexa. Além Sim. da questão da língua, o que você acha que mais te impactou, mas aí não só negativamente, mas positivamente também, naquela nova cultura? Nossa, tem uma coisa que eu pensei agora, de cara. Ia ter uma outra história que é engraçada, mas que essa história encapsula perfeitamente a cultura turca, né? Tudo bem. Eles me colocaram lá em Istambul, eu passei 2 semanas lá, mas depois eu ia ser remanejado para uma cidade pequena, né? Perto de Istambul, que era onde eu ia trabalhar. Então, o primeiro ano eu não passei em Istambul, mas eu passei numa cidade pequena. Então você imagina que foi pior ainda, óbvio. Mas enfim, eles me colocaram no último dia lá. Eu passei 2 semanas sendo treinado, e no 15º dia, o rapaz lá, que era o recepcionista da escola de idiomas, ele falou: Ó, eu vou te levar de carro até a estação de ônibus. E aí ele me deu uma instrução. Ele falou: Você vai pegar o ônibus tal. Ele comprou minha passagem comigo, com o número do ônibus. Ele me deixou no pé do ônibus lá para eu subir e entrar. E aí ele falou: Esse ônibus você vai até a rodovia da cidade lá. Chegando na rodovia, você vai pegar o ônibus número tal. Você tem todas as indicações, você vai encontrar bem fácil. Eu falei, tudo bem, pode deixar comigo. Aí eu subi no ônibus, e no ônibus, eu acho que por alguma coincidência, eu conheci uma outra pessoa que falava inglês, a gente ficou batendo um papo, né? Ficamos lá amigos de viagem, eu e ele. Aí chegando na estação, o ônibus parou na rodovia e eu não encontrava o outro ônibus. Eu falei, putz, e agora? Esse ônibus não tá aqui, atrasou, sei lá, ou foi mais cedo, eu atrasei, não sei. Eu sei que eu não encontrei esse ônibus, e esse cara tava conversando comigo, né? Ele falou, você vai pegar o ônibus, qual ônibus? Eu falei, o ônibus número tal. Aí ele falou, tá, tudo bem. Eu vou te acompanhar. Aí eu falei, não precisa, mas beleza, né? Brasileiro já é desconfiado, né? Eu falei, vai me acompanhar pra quê? Tá querendo me roubar? E aí ele falou, vou te acompanhar. Eu falei, tudo bem. A gente andou um pouco, ele falava turco, né? Ele era turco. Então, realmente o ônibus já tinha saído. Aí ele falou, o próximo ônibus é daqui a 1 hora, sei lá, 2 horas, é daqui a um tempo. Mas vamos comigo que eu vou te deixar de carro lá. Ele falou, vamos lá em casa, que eu vou pegar o carro, eu vou te deixar lá. Eu falei, não tem nem perigo, eu sou brasileiro, filho. Você vai me roubar, vai roubar meus órgãos, né? Eu pensando. Não, é porque Roubar teus órgãos é brasileiro. ótimo. Pô, brasileiro não dá, você vai me roubar, vai roubar meus órgãos, sei lá. E aí eu falei, putz, o que eu vou fazer? Eu posso esperar 1 hora aqui, mas já estão me esperando lá na escola, né? Eles vão ficar preocupados comigo se eu demorar muito. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou, tudo bem. Aí eu fui lá com o maluco. A gente caminhou uns 10 minutos, e esses 10 minutos caminhando, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não fiquei lá pra esperar 1 horinha pro outro ônibus? Mas já tava lá, né? Aí eu fui com ele e foi super tranquilo. Ele chegou lá, ele me deu um lanchinho, me deu um chá com uns biscoitos, e eu conheci a família dele, conheci a irmãzinha dele pequena. E aí ele falou, não, tudo bem, você quer ir agora? Pegou a chave do carro e vamos. Me deixou lá sem problema nenhum. E eu acho que isso encapsula muito bem a cultura turca, que é uma cultura de ajudar muitas pessoas. Eles são muçulmanos, né? Então, eles falam que uma das coisas do Islã, da religião deles, é realmente ajudar a quem tá precisando, né? E aquele cara viu naquela hora que eu precisava de ajuda,
e ele, como bom muçulmano, ele foi lá e me ajudou. E isso foi só um episódio de vários que eu já tive na Turquia, de pessoas, assim, desconhecidas me ajudando. Porque no Brasil tudo bem, algumas pessoas vão ajudar você, mas eu acho que 20 e poucos anos que eu vivi no Brasil, nunca um estranho me fez, assim, um favor tão grande quanto esse cara na segunda semana dentro da Turquia, entendeu? Então já foi uma coisa que me impactou muito positivamente isso daí. E aí agora eu vou jogar uma pegadinha. Você acha que o jeitinho brasileiro, mas eu não estou falando de jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro ruim. Você acha que isso faz diferença? Quando, no caso, você estava na Turquia, possivelmente eles conhecem o Brasil, mas você acha que o jeito nosso de brasileiro, ele ajuda? Lógico. Ajuda sim. Primeiro porque só pelo fato de eu ser brasileiro, todo mundo já me ama lá, entendeu? Chega, eu falar que sou brasileiro abriu várias portas pra mim. Eu já fui em restaurante, já ganhei bebida de graça, comida de graça, só por ser brasileiro. Nada demais, entendeu? Chegava lá e eu perguntava onde. Eu aprendi a falar um pouquinho de turco, né? Chegava no restaurante, fazia um pedido, e aí o cara percebia que eu não era turco e falava: de onde você é? Eu falava: Brasil. Aí ele: ah, Brasil? Aí ia lá pra cozinha e voltava com comida de graça pra mim, entendeu? Olha, meu próximo destino agora vai até anotar aqui, vai ter Vai Turquia. pra lá porque, olha, é garantido, tá? Não é baboseira, é garantido. Ainda mais na cidade pequena, né? Porque eu acho que nessa cidade, devia ter eu e mais uns 2 ou 3 estrangeiros, talvez. Então, pra eles era uma coisa meio, tipo, chocante mesmo. Ah, esse cara não é daqui, entendeu? Mas sim, Então você acha. eu acho que o fato de ser brasileiro me ajudou muito lá, me abriu muitas portas, mas lógico que por exemplo, um europeu, sei lá, agora eu moro na Itália, eu posso comparar. Um italiano não teria sido recebido tão bem quanto eu fui, porque a gente é, né, mais ou menos da mesma cultura, no sentido de a gente é muito caloroso, a gente é muito amigável. Os europeus já não são tanto, então realmente isso ajudou sim. Né? O fato da minha Entendi. brasilidade ajudou sim. Ah, isso, você usou uma palavra boa, brasilidade, mais do que o próprio jeitinho brasileiro. Brasilidade é uma boa palavra para essa pergunta. Claro, você deixou o Brasil, você deixou a tua história. Eu costumo dizer, a gente deixa para trás o nosso currículo de vida, para trás, e está construindo uma nova história num país estrangeiro. No caso da Turquia, a gente vai chegar na Itália, mas no caso da Turquia, porque quando você migra para a Itália, você já tem uma bagagem de imigrante, porque você adquiriu uma casca na Turquia. Mas quando você chega na Turquia como imigrante, o que, que você, o que, depois de algum tempo, claro, o que você acha que você poderia ter levado para a Turquia e o que você não deveria ter levado para a Turquia? E eu falo lato sensu, desde um objeto até uma postura, um traço cultural do Brasil. Vamos lá. Eu acho que talvez eu não deveria. Bom, como eu te falei, acabei de te falar uma história que eu tava muito na defensiva, né, por ser brasileiro. Então eu acho que esse negócio de ficar muito na defensiva, talvez ele tenha me tirado algumas oportunidades que eu poderia ter tido, porque eu disse alguns nãos, né? Algumas propostas que, tipo, me parecia muito esquisito, mas talvez era só bondade das pessoas, sabe? Mas assim, por eu ser brasileiro, por eu saber que no Brasil uma proposta como essa seria uma cilada, eu falei, tipo, não, eu agradeço muito, obrigada, mas hoje não dá, tipo, talvez na próxima vez eu vou, mas. Então eu acho que se eu tivesse ficado menos na defensiva, eu teria talvez aproveitado mais. Mas assim, eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu não teria feito nada diferente na Turquia. Talvez isso seria a única coisa que eu teria mudado, de ficar menos defensivo, mas o resto eu acho que pra mim tá perfeito. Ah, show de bola. Agora vamos viajar agora para a Itália. Tá. Você passou 5 anos na Turquia, você adquiriu essa experiência de vida. Você aprendeu a falar turco? Sim. E é muito louco para aprender. Cara, sim. Nossa, porque é louco, porque, assim, não se compara com nenhuma língua que eu falo, né? Que eu já falo. Bom, hoje em dia eu me considero poliglota, eu falo 5 línguas. Então eu falo português, espanhol, italiano, inglês e turco, né? Então essas 4 línguas são completamente diferentes da quinta, que é o turco, porque a estrutura deles é completamente assim. Se você dissecar o negócio, é meio que de trás pra frente, entendeu? Eles dizem que se parece muito com o japonês, a estrutura, assim, porque realmente é de trás pra frente. Mas, assim, por outro lado, é uma língua que depois que você aprende o básico,
eu acho que é muito fácil de continuar aprendendo, sabe? Sim, aprender o básico é muito difícil, mas o primeiro passo é difícil, mas os outros passos são menos do que, por exemplo, o português, porque eu acho que o português é uma língua difícil de se aprender. Quando você fala de subjuntivos e isso e aquilo, o turco não existe isso. É uma língua tão simples que eu brincava com meus amigos dizendo que às vezes parecia que o turco era escrito assim por uma criança de 5 anos. Uma palavra que, tipo, tinha a tradução da palavra era uma coisa tão, assim, infantil que parece que a língua foi criada por uma criança de 5 anos. Ah, Então, que legal, cara. realmente agora sim, claro que eu tô bem enferrujado. Aqui tem muito turco na cidade onde eu moro, mas eu não tenho muita amizade com eles, então eu não falo muito. Mas quando eu morava lá, assim, eu acho que um mês antes de eu ir embora da Turquia, eu acho que eu me considerava, assim, bem fluente, bem... Eu falava bem, assim, inclusive de várias pessoas perguntarem pra mim, tipo, ah, você não é turco, eu não sabia, você fala igual o turco, realmente, assim, de falar gíria, falar esse tipo de coisa, entendeu? Piada interna, eu entendia porque é um lance da língua, porque é assim que você diferencia um cara que fala uma língua pra um cara que é fluente nessa língua. É ele pegar as nuances culturais, pegar tipo de piada interna, e eu já tava pegando isso, até porque eu me integrei realmente. Uma coisa que. Pensei agora numa coisa que você falou, agora voltando um pouco atrás. Eu saí do Brasil querendo me distanciar de brasileiros. Eu falei, ó, eu não quero ir pra lá e conhecer mais brasileiros e acabar ficando naquela bolha, né? Porque você sabe como é. Eu acho que talvez não no Canadá, onde você mora, mas nos Estados Unidos, tem cidades, como por exemplo na Flórida, que você não precisa falar inglês. Todo mundo fala português lá, porque tem tantos brasileiros morando lá. E tem gente, tem brasileiros. Eu fui professor de uma brasileira que morava nos Estados Unidos, mas não falava uma palavra de inglês. Imagina isso. Então, isso foi meio doido. Mas eu saí daqui não querendo falar com brasileiros. Talvez isso foi uma coisa que eu. Isso é uma coisa que eu teria mudado. Eu teria tido mais esse contato, porque eu conheci, eu acho que, sei lá, 4 brasileiros, talvez, em 5 anos na Turquia. Quer dizer, você viveu, mas isso porque você foi com essa expectativa de não se aproximar de brasileiros, ou porque realmente tem pouco brasileiro lá? Eu Sobretudo acho, na cidade que você estava, que era pequena, né? eu acho que um pouco dos dois, um pouco dos dois. É, eu conheci um brasileiro por acaso no Facebook, que eu fiz um post lá em inglês, né, numa comunidade, num grupo que a gente tinha lá. Aí ele viu que meu nome era brasileiro, né, e falou, ah, você é brasileiro? Vem aqui na minha casa, vamos tomar um café e tal. Eu conheci esse cara por acaso. E assim, eu conheci poucas pessoas. Eu trabalhava lá numa escola de idiomas também, como professor de português, e tinham outros brasileiros trabalhando lá. Mas realmente eu não queria. Foi uma coisa que eu evitei, realmente. Eles faziam, às vezes, assim, um encontro de brasileiros, especialmente na época da Copa do Mundo, né? 2016 teve uma Copa, né? E perguntou a pessoa errada. Eu acho que sim. Enfim, num ano Eu de acho que sim. Copa, 2016, 18, sei lá, enfim. Um desses anos, os brasileiros se juntavam para ver os jogos e eu preferi não ir, porque eu tava com esse lance na minha cabeça de eu tô aqui em outro país, então eu quero entrar de cabeça na Turquia, na cultura turca, né? Eu não quero, sei lá, me infectar com os brasileiros que moram aqui e falar só português, não aprender turco, por exemplo, entendeu? Entendi. Vamos viajar agora para a Itália, Tá, porque agora você vai levar 5 anos na tua bagagem. tá. Por que você foi para a Itália? Eu fui pra Itália pra estudar, porque, bom, eu tinha uma namorada na Turquia e ela tava terminando a faculdade de Direito na Turquia, né? E ela queria fazer um mestrado em outro país. E aí ela falou: Você tem interesse, você tem vontade? E eu, bom, como eu não tinha terminado a faculdade no Brasil, eu queria ter um diploma universitário, lógico, né? Mesmo que sirva só como um pedaço de papel, ainda é bom ter, porque você sabe que no Brasil isso é muito valioso, né? Esse pedaço de papel vale muita coisa no Brasil, mais do que 5 anos de bagagem, né? O que eu acho ridículo, mas tudo bem. É o sistema, tudo bem. E aí eu falei, quero, eu topo. E aí a gente começou a fazer aplicações, começou a mandar, né? Mandar currículo, mandar se cadastrar em universidade na Europa inteira. Aí no fim das contas, os 2 países que nós dois passamos foi Itália e o outro era, se eu não me engano, era a Suíça. Acho que sim. Mas a Suíça acabou sendo muito caro e não deu certo. Eu falei, a Suíça realmente não vai dar, porque não vai dar para pagar. Então vamos para a Itália, que é um pouco mais barato. E aí foi mais ou menos por isso mesmo. Eu vim para cá para estudar, para ter esse diploma. E agora eu tô quase terminando a faculdade de Relações Internacionais, né? Em julho agora, se Deus quiser, se tudo der certo, eu vou pegar esse pedaço de papel aí.
Show. Chegou na Itália, o que você acha que a tua experiência de 5 anos morando na Turquia, essa tua vivência na Turquia, o que você acha que ela te ajudou na sua adaptação na Itália? Me ajudou no sentido Porque as culturas de. são muito diferentes. Sim, pra caramba, pra caramba. Eu acho que os turcos, eles são muito mais próximos de nós do que os italianos. Apesar de, sei lá, da língua ser similar, né? Eu acho que pelo fato deles serem europeus, tem aquela coisa da frieza europeia, uma coisa que todo mundo sabe, que os europeus são frios, eles são realmente frios. Não só no sentido negativo, mas às vezes assim, porque você sabe que os brasileiros não gostam de desagradar. Então, às vezes, a sua amiga pergunta, eu tô feia? E você fala, não, não tá feia, só que é um vestido meio exótico e tal. Os europeus vão falar, você tá feio, vai pra casa, troca essa roupa porque tá ridículo. Entendeu? Então eles são bem frios, eles são bem diretos, assim. É uma coisa que realmente é bem fácil de ver. Mas uma coisa que eu aprendi, que eu vim pra cá já sabendo, foi que é lógico que quando você muda de país, tem um certo processo, né, que a gente passa. Você entende isso também. Tem aquele primeiro ano, aqueles primeiros 2 anos de solidão, aquela coisa que você não tá tentando se encaixar e não tá dando certo, você tá batendo na trave o tempo todo, não consegue fazer muita amizade. Então, isso aconteceu na Turquia e eu fiquei, lógico, eu fiquei mal no primeiro ano, porque, bom, eu fui pra Turquia inicialmente para passar somente um ano e voltar para o Brasil. Só que ao fim desse contrato, a empresa quis continuar comigo e eles perguntaram: você quer ficar? Eu falei: quero. E aí fiquei 5 anos. Mas eu já cheguei aqui na Itália sabendo que eu ia passar pelo mesmo processo. E eu passei pelo mesmo processo, só que eu já estava adaptado. Eu falei: eu vou passar por isso aqui de novo, mas eu já sei que isso vai acontecer, eu já sei que isso vai passar. Então, eu acho que a frustração foi bem menor de estar aqui. Entendeu? E tem mais brasileiro, acredito eu. Ah, não. Aí, outra pergunta. Se na Turquia você evitava brasileiro exatamente porque você queria mergulhar na cultura turca e se integrar e se integrando mais rapidamente nessa cultura, você se sentiria mais parte daquele mundo, inclusive em relação ao idioma. Na Itália você levou essa mesma política de integração? Ah, inicialmente sim, assim, mas bom, na Turquia eu tava intencionalmente evitando os brasileiros. Na Itália eu falei, não, tudo bem, se acontecer, aconteceu, beleza, bola pra frente, vamos lá. E aí aconteceu de na minha turma da faculdade tem uma outra brasileira. Então, acho que desde a primeira semana eu já cheguei aqui falando português com ela, né? Aí eu naturalmente fiquei muito amigo dela, então eu falava muito português já desde o começo. Isso não me atrapalhou. Foi uma concepção errada que eu tinha. Eu consegui aprender o italiano apesar de falar muito português. Mas sim, a pergunta que você fez antes, tem muito mais brasileiros aqui na Itália, com certeza. Inclusive, a gente mora numa cidade pequena, uma cidade que é perto de Bolonha, mas é uma cidade basicamente universitária. Então tem muitos estudantes e tem muita gente aposentada que já morou aqui desde sempre, né? E mesmo na cidade pequena, nós somos um grupo mais ou menos de umas 15 pessoas, eu acho, uns 15 brasileiros, e são meus amigos, são minha família aqui na Itália, eu sempre falo pra eles. Inclusive, eu meio que conheci eles por acaso, mas eu não evitei, né? Por exemplo, a situação que rolou, se tivesse rolado na Turquia, eu teria evitado, mas aqui eu abracei, que foi o seguinte, eu tava indo um dia que eu tenho bicicleta, né? Que não precisa de carro, então eu vou de bicicleta pra todo canto. Saí de bicicleta para encontrar outros amigos italianos. E aí, no caminho, tinha um bar com uma bandeira brasileira, né? Uma bandeira do Brasil bem grande assim na frente. E tinha uma pessoa cantando música brasileira ao vivo, né? Uma cantora lá. E aí eu parei, eu tenho uma conta no Instagram, né? Que você já sabe, pra ensinar português para estrangeiros. Então eu parei para gravar, para falar, olha gente, que legal. Tô aqui na Itália, mas tem uma noite de brasileiros e tal. Mas eu não esperava que ia ter tanto, né, brasileiros dentro, mas realmente só se falava português lá dentro. Mas aí, enfim, eu parei pra tirar uma foto, mas eu já ia com os meus amigos lá. E aí, alguém me chamou, falou: "Ei, você é brasileiro?" Aí eu falei: "Sou, vem cá." Aí foi que eu conheci esses meus amigos, são meus amigos até hoje. E aí eu falei: "Não, eu tô indo encontrar meus amigos, é ali mais ou menos do lado, mas eu vou falar com eles e eu volto já pra cá, pode ser?" Beleza. Daí eu fui lá, trouxe eles pra essa mesa, né? E foi assim que eu conheci esses amigos. Eles falaram que, a gente tem um grupo no WhatsApp, você quer entrar no grupo? Eu falei, lógico que eu quero. E aí, até hoje, eu acho que são os meus. Eu não vou dizer que são os meus únicos amigos, mas são meus melhores amigos com certeza. Então,
Pela Itália, foi mais ou menos o contrário. Eu me envolvi muito com os brasileiros e eu tava meio que evitando os italianos, porque acho que pelo fato de deles serem muito. Eu não evitei, vai, acho que evitar é uma palavra forte. Até Mas eu porque não. não teria como você evitar, É, né? Você tá na é, Itália, né? é. Mas eu não faço questão, por exemplo, de fazer amizade com eles. Então, meus colegas são italianos. Até pelo fato também tem uma diferença de idade, né? Que eles têm 22 anos, mais ou menos, 21, eu tenho 30. Já é Nossa, você é mais. muito velho para eles. Não, Que diferença absurda. Tá maluco? É muito. Não, eu sei que você tá falando brincando, mas é sério. Não, eu não consigo ter uma conexão. Eu não consigo trocar 5 minutos de ideia com eles. Não dá, não dá. Enfim, porque é muito. Pra mim, eles são muito imaturos. Talvez eles não sejam, mas pra mim, eles são. São gerações diferentes também, claro. Lógico, sim. Enfim. E aí, eu basicamente saio todo fim de semana com os brasileiros e aqui os italianos eu meio deixei de lado um pouco. Entendi. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante da questão dos amigos brasileiros se tornarem a sua família. Porque o que acontece, e eu vou falar por experiência, né? Quando a gente chega num país estrangeiro, como imigrante, você, como eu te disse, uma coisa é criança, né? Meus filhos vieram muito pequenos para cá, então para eles é uma outra realidade. Mas para o adulto, quando você faz essa mudança, querendo ou não querendo, é uma mudança radical, você se fragiliza muito nesse processo, emocionalmente. E quando você chega nesse novo universo e você escuta alguém falando português, você naturalmente você se aproxima dessa pessoa. Tudo bem, eu entendi o teu ponto de vista quando você chegou, quando você evitava brasileiro na Turquia por conta desse teu mergulho na cultura turca. O que eu acho que tem que ser mesmo. Mas naturalmente você acaba se aproximando de algumas pessoas. Sobretudo no meu contexto, né? Tem muito brasileiro em relação ao que você tinha na Turquia, mas você se aproxima, às vezes, de pessoas erradas. Eu não estou dizendo que a pessoa é melhor ou é pior. Eu estou dizendo que não existe uma conexão entre você e aquela pessoa, uma conexão de amizade. Na verdade, existe uma fragilidade de ambas que faz com que essa fragilidade aproxime pessoas muito diferentes. Isso pode ser bom, por algum lado, mas na minha experiência sempre foi ruim. Sempre foi decepcionante. Talvez até para elas também em relação a mim. Não estou dizendo que sou melhor do que ninguém. Como é que ficou a tua cabeça, o teu emocional, nessas adaptações que você precisou fazer na Turquia e na Itália? Você sentiu que o peso da imigração foi muito forte na tua psique, no teu equilíbrio emocional? E aí eu vou acrescentar um outro ingrediente, porque você passou aquele período que eu não gosto de nomear para não atrair, na Itália, de 2020. Mas não, não, na Turquia, na verdade. Na Quando eu cheguei na Turquia, na Itália, já tava no Turquia, finalzinho do negócio. como é que foi esse processo mental para você? Bom, primeiro falando da chegada no país, né? Lógico que, como você falou, a gente se fragiliza, é lógico que a gente deixa pra trás família, amigos, a vida que você tinha, tudo, né? Na verdade. E você realmente pula de cabeça no desconhecido, né? Então, e no começo, especialmente no primeiro ano, que pra mim foi um ano só, o primeiro ano foi muito duro, porque, lógico, eu tava numa cidade pequena, que eu não consegui fazer amigos, e as únicas pessoas, assim, que eu ainda tinha uma certa conexão eram os meus alunos, né, que, querendo ou não, eu tava lá pra falar com eles, então, às vezes, assim, depois do trabalho, a gente saía pra jantar, sei lá, saía pra um parque, assim, pra caminhar e trocar conversa fora, mas eles foram as minhas únicas conexões sociais no primeiro ano, então, lógico que isso, às vezes eu acordava com vontade de, nossa, eu não aguento mais, eu quero voltar para casa, eu vou desistir. Porque eu sabia que eu tinha essa opção de desistir, né? A qualquer momento tem aquele botão lá que eu posso apertar, igual o Big Brother, sabe? Posso apertar e vou embora. E eu pensei várias vezes em apertar esse botão, mas eu falei, não, eu vim pra cá, isso é uma coisa que eu quero fazer, uma coisa que eu escolhi fazer, né? Ninguém me colocou nessa situação. E é uma coisa que eu quero fazer, é uma coisa que eu vou realmente trincar os dentes e eu vou aguentar isso daqui, porque eu sei que vai melhorar. Eu sabia que eu li muito sobre isso, né? E eu li um artigo muito interessante
que diz que mais ou menos a imigração se divide mais ou menos em 3 fases, né? Que tem aquela primeira fase de oba-oba, né? Lua de mel. Você chega no país novo, tudo é festa, tudo é bom. Tem a segunda fase, que é a fase do choque, né? Que você sente saudade de casa, sente saudade da família, daquela comida da avó, né? Aquela comida brasileira que você não tem mais. Mas depois, se você consegue superar o segundo período, você tem o terceiro período, que é o de adaptação, que você realmente aprendeu que você vai viver com aquilo e você, bom, engoliu, né? Engoliu a seco a saudade. Claro que ela ainda vai viver, acho que com você, por exemplo, que já mora há muito tempo no Canadá, né? Comigo são 7 anos, eu acho que em agosto agora vão ser 8 anos pra mim. É lógico que a saudade sempre tá ali. Aqui, tô no meu quarto, a saudade tá ali num cantinho de cabeça baixa me esperando. Às vezes ela vem e tá maior, às vezes ela vem me dar um abraço, às vezes ela vem, sabe? Mas assim, a gente aprende a conviver com a saudade. Eu acho que não dá pra ignorar isso, né? É um negócio que você vai convivendo e às vezes ela tá maior, às vezes ela tá menor. Então, bem, é mais ou menos isso. E eu consegui realmente superar a segunda fase e eu passei, eu me adaptei bem na Turquia. Lógico que eu tive a ajuda dessa minha namorada, meus amigos, uma rede de apoio muito grande que eu tive lá que me ajudaram a me colocar no centro. E agora, falando do período lá do cocô, né? Cara, foi duro, foi difícil. Porque quando começou a fechar tudo, eu morava num apartamento minúsculo, né? E aí a gente não podia sair, é lógico, a gente podia sair somente para ir ao supermercado e tinha polícia na rua, aquela coisa, né? Se a polícia para, você tá indo para onde, comprova que você tá indo no supermercado, enfim, foi uma doideira. E aí esse período foi, acho que uns 6 meses mais ou menos, que a gente ficou nessa doideira, até que começou a liberar um pouquinho mais. E quando eu vim pra cá, eu acho que já tinha. Eu acho que eu passei alguns poucos meses aqui realmente nessa situação ainda, mas já tava bem mais tranquilo. Tipo, a gente tinha que usar máscara dentro dos lugares fechados, a gente tinha que ter um certo cuidado, mas fora isso, não tava muito difícil, não, entendeu? Acho que no começo mesmo foi mais pesado. É lógico que já deu uma baqueada também emocional, mas eu acho que eu já tinha me adaptado. Eu acho que durante esse período eu não pensei, por exemplo, em voltar ao Brasil. Eu já estava tranquilo. Falei que, bem, eu já tô aqui e no Brasil não vai ser diferente, então, bom, é isso. Bacana. Os seus pais foram te visitar na Turquia? A Ou minha depois mãe agora na foi. Itália? A minha mãe foi. Mas eles vêm agora, né, em julho, pra minha formatura. Ah, você vai se formar em julho. É. E você volta com eles pro Brasil? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, esse é Ainda o tá ponto. pensando. Esse é o ponto. Eu não me decidi ainda. Tem muita coisa que tá passando na minha cabeça, mas não sei. Às vezes eu penso que, bom, o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz, né? Falando do ponto de vista, né, do programa que é de imigração. Eu sinto que a vontade que eu tinha de morar fora do Brasil foi uma coisa um sonho que eu realizei, foi uma coisa que eu consegui fazer. E, bom, o que eu tinha que fazer fora do país eu já fiz e eu percebi, eu acho que é a coisa mais doida que eu percebi, foi que quando eu morava no Brasil, eu tinha uma impressão diferente por exemplo, da Europa. Eu achava que a Europa era um lugar perfeito, entendeu? Mas agora que eu moro aqui, eu percebo que é o contrário. Eu percebo que o Brasil é um lugar perfeito, cara. Apesar dos pesares, né? Apesar dos problemas, apesar de, sei lá, segurança, violência, que a gente já sabe, que a gente já conhece, eu acho que o Brasil é um país perfeito por causa entre vários fatores, lógico, tem a questão do clima, tem a questão, né, dos habitats das cidades no Brasil, mas também o povo brasileiro, que eu acho que o povo brasileiro é o povo mais incrível do mundo. Isso eu não vou encontrar. Eu acho que mesmo que eu more em todos os países do mundo, eu acho que eu não vou encontrar outro povo igual ao brasileiro. Eu me lembro de uma fala do Miguel Falabella, numa entrevista que ele foi, e ele era. Os pais dele, se não me falha a memória, a família dele, era uma família que, não sei se era de diplomatas, enfim. E ele tinha. A infância dele tinha muita gente de outros lugares do mundo na casa, sempre na casa dele. E as pessoas falando línguas que ele não entendia. E ele foi falar com a avó, né? Ah, não entendo o que elas falam e tal. Aí a avó deu-lhe uma chamada, falou: pô, abestalhado, presta atenção, eles têm sotaque e eles falam diferente, porque eles falam mais línguas do que você. Então, para de criticar. Porque ele estava achando. Mas tudo bem, ele é uma criança, mas eu achei isso muito interessante, porque
tem brasileiros, e eu acho que isso deve acontecer em outras culturas também, que você quer matar um pouco da nossa cultura. Assim, o nosso reflexo para a gente quer tanto se integrar na cultura alheia que a gente tenta matar, inclusive, o nosso sotaque. Então, você tenta falar da forma mais próxima possível uma pessoa da terra lhe fale, e, e eu sempre eu tive o reflexo contrário a isso, porque eu sempre achei que o meu sotaque era a minha riqueza. Mas eu confesso que muitas das vezes, quando eu falava, sobretudo quando eu cheguei aqui, eu falava e a pessoa não me entendia, eu, como adulto, eu me sentia meio samambaia de plástico, entendeu? Falei, caralho, a pessoa não está me entendendo, me sentia super mal. Criança não acontece isso. Ela fala 10 vezes, se alguém entender, não entendeu, ela não está nem aí. Mas adulto tem essas travas, né? E você, como professor de línguas, você talvez você tenha mais contato até com isso. Você acha que essa questão do sotaque como, como uma forma de herança brasileira, ela não é que ela ajude, mas você acha que isso preserva a nossa identidade enquanto imigrante num país desconhecido? Óbvio, óbvio. Eu acho que, bom, agora do ponto de vista profissional, como professor de línguas, eu quero dizer que é, não só entre os brasileiros, que eu já ouvi isso também dos turcos, por exemplo, mas eu também, quando eu morava no Brasil e trabalhava lá, eu ouvia as mesmas coisas, que as pessoas falavam que, eu tenho vergonha de falar inglês porque eu não falo perfeito. E aí tem um negócio que você falou, né? Falou, poxa, tem aquela pessoa lá que ele tá falando inglês com um sotaque meio esquisito, é porque ele fala mais de uma língua. Então isso, eu acho que isso é muito foda, eu acho que é uma coisa muito incrível. Mas aí, e eu sempre falo, olha, gente, se você quiser falar somente quando o sotaque estiver perfeito, você nunca vai falar. Porque você tem aquela coisa de a pessoa lê, a pessoa escuta, a pessoa escreve, mas tem vergonha de falar por causa disso. Eu falo que, gente, isso é bobagem, porque, né, como você falou, seu sotaque é parte é parte de você, é a sua bagagem, a sua cultura. Então, eu acho besteira, mas lógico, nos níveis mais altos, né, se a pessoa quiser, isso existe um trabalho específico para isso, que é um trabalho de neutralizar o sotaque. Isso é possível de ser feito, mas assim, é um nível bem alto, a pessoa que já está bem fluente mesmo e quer neutralizar o sotaque. E eu não acho que isso seja uma coisa ruim, né? Essencialmente, porque eu não acho que seja ruim você querer falar, por exemplo, morar na Irlanda e querer falar inglês e irlandês, porque, né, é uma forma, querendo ou não, de ser aceito pelos outros também. Mas eu não acho que seja motivo de vergonha você falar com sotaque diferente dos outros, não. Assim, se você quiser neutralizar, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também. Eu acho que perfeito. O importante, uma coisa que eu aprendi, especialmente com o turco, que eu aprendi o turco na marra, realmente, que muitas vezes eu falava, nossa, assim, uma coisa gramaticalmente horrorosa, mas eu comunicava perfeito, assim, todo mundo me entendia. Então eu aprendi, acho que morando fora do país, que o importante é comunicar, não importa como. Se você usa a língua, se você usa as mãos, se você usa um desenho de uma pessoa mijando, o importante é comunicar, entendeu? É exatamente isso. Você me fez lembrar agora a história de uma brasileira que o pai dela veio visitá-la. E aí, cara, eu acho que ele estava em casa e tal. Ela contou essa história, achei tão engraçado, que ele se deu conta que não tinha papel higiênico. Aham. Aí ele falou, cara, vou comprar. Aí ele foi no supermercado. Não sei por quê. Tudo bem que aqui é muito parecido com o Brasil, supermercado e tal. Enfim, ele não estava achando papel higiênico. Ele falou, Uhum. cara, eu tenho que comprar esse negócio. Aí ele chegou para uma pessoa que ele identificou pelo uniforme que era do supermercado e não falava a língua e foi tentar. Eu quero papel higiênico. Aquela coisa, né? A gente acha que falando mais alto a pessoa vai entender melhor, Sim. abre mais a boca. Enfim, o que ele fez? Ele fez o sinal de que ele estava limpando a bunda. A pessoa teve quase que um AVC de tanto rir, mas ela entendeu exatamente o que ele queria. Vem cá, vou levar o senhor lá no lugar. É aqui o que o senhor quer. E ela rindo. Pronto, ele conseguiu o que ele queria. E o meu Exato. sogro, uma outra história, o meu sogro, quando veio aqui, a vez que ele veio aqui, ele também, cara, foi no supermercado. Chegou no caixa, a pessoa falava com ele alguma coisa e ele mostrava só o cartão. Aí ele fazia sinal que ele era surdo. Boa. Se desviou disso aí já. Acabou o problema. E eu, por outro lado, aí já é um mico, mas é a forma como a gente encara, e isso eu vou encadear com uma pergunta para você.
Uma vez eu fui comprar leite aqui. Uhum. E eu tinha tanta essa preocupação de falar corretamente a língua que eu já no carro fui treinando a frase. Blá, Sim. blá, 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 blá. Cheguei lá, achei o leite, porque eu já conheci o supermercado, botei o leite no carrinho e fiquei 1 hora, sem sacanagem, 1 hora dentro do supermercado, circulando sem comprar mais nada, com um carrinho com um único negócio de leite, Uhum. pensando o que a mulher ia falar no caixa. Aí eu fiquei tão puto que eu larguei o carrinho com leite, deve ter estragado aquela merda, e fui pro carro chorar, com raiva de mim, pela minha incapacidade de lidar com aquela situação. E eu me Uhum. lembro que a Luciana ela falou assim para mim: Você acha que eles vão te perguntar o quê? A cor da tua cueca? O time que Então. você torce? Eles vão perguntar o cartão que você usa. Se você Uhum. quer bolsa, se você não quer. Quem vai entrar na tua vida, né? Mas, enfim, isso tudo mostra que cada pessoa ela enfrenta a dificuldade da imigração de uma maneira diferente. Sim. Aí eu vou te perguntar, essa tua vivência de 5 anos na Turquia e agora 3 anos quase Quase, sim. na Itália, se você voltasse para o Brasil, o que você levaria para o Brasil? O que você aprendeu nesse teu processo de imigração? Ah, tanta coisa. Eu acho que a coisa mais importante que eu levaria é a questão de, cara, eu acho que em 1 ano morando fora do Brasil, eu acho que eu aprendi, assim, eu evoluí 10 anos comparando com o que eu teria vivido lá, né? Em tudo. Por exemplo, em questão de resolver problema, porque você sabe, né? Aqui é problema atrás de problema. Nossa, burocracia, é problema de coisa que não dá certo, é coisa que gente que você tem que ligar, enfim. Esse negócio de resolver problema, eu acho que eu chegaria no Brasil e muito mais agora que eu tô falando, eu tô no meu território falando a minha língua, então vai ser muito mais fácil. Eu acho que isso é uma coisa que, sim, eu levaria. E outra coisa que eu acho que eu levaria também é a questão de ser curioso. Porque acho que Bom, eu não sei se era assim lá onde você. No Rio, né? Mas em São Paulo, por exemplo. Desculpa, em Fortaleza, por exemplo. As pessoas são muito unidimensionais. Então, todo mundo gosta mais ou menos das mesmas coisas, todo mundo faz mais ou menos as mesmas coisas. Então, eu, por exemplo, se eu voltar pra lá agora, mesmo voltando pra minha cidade, eu acho que esse negócio da curiosidade o bichinho vai ficar mordendo lá. Então, eu vou ser o diferentão. Eu vou ser aquela pessoa que tá fazendo uma coisa diferente, que tá saindo do padrão, né? Eu acho que isso é uma coisa legal de morar fora, uma coisa que eu aprendi realmente. Cara, muito legal isso que você falou agora. Muito legal. Porque a gente sai um pouco da. Não, não tem como a gente imigrar e não evoluir, né? Lógico. Isso não tem como, não tem como. Claro, tem pessoas que involuem, mas aí cada um que siga o teu destino. Não tem como. Você acha que sorriso abre portas? É lógico que sim. Mas é claro, eu acho que o sorriso abre muitas portas, porque a, a- a- eu, por exemplo, como eu trabalho com pessoas diariamente, eu sei quando uma pessoa tá disposta a me ver, quando a pessoa tá disposta a falar comigo e quando a pessoa não tá. Só pelo fato dela falar comigo com um sorriso no rosto, as palavras que ela usa. Então, se você chega no lugar com um sorriso, nossa, você vai abrir tantas portas, ainda mais no Brasil, porque no Brasil você sabe, né? É um país que a gente vai no supermercado comprar leite e acaba conhecendo a sogra a pessoa lá no caixa, fala da vida dela inteira, sabe de todas as fofocas da vida dela, porque você foi comprar uma caixa de leite. Aí é uma coisa que você pode ter, por exemplo, esse tipo de interação só porque você sorriu, entendeu? Show. Tem mico para contar, além dos que você já contou? Ah, tem vários. Mico é fácil de contar. É fácil, fácil. Olha, tem dois Mas aí agora que eu. você falou da Turquia, mas tem também mico na Itália. Agora que eu vou lembrar, não, porque aqui eu já tô muito mais safo também. Ah, também tem isso. Aqui eu tô muito mais safo. As coisas, os micos que eu já paguei antes, agora eu já tô. Casca grossa, Já tô né? casca grossa, Ah, então exatamente. conta tem algum da Turquia, assim, com língua, com Tem, idioma? tem, tem sim. Exatamente língua, nos dois sentidos, você vai entender. Vamos O que que você lá. andou fazendo com tua língua? Vamos lá, vamos lá. Ó, eu tava um dia num bar com esses meus amigos, né? Que eu falei que nessa cidade, os meus alunos eram meus amigos também. Então um dia a gente foi pro bar, e aí, numa mesa, perto da gente, tinha duas meninas mais ou menos da nossa idade, né? Da minha idade, no caso.
E aí eu tava, tipo, olhando pra ela e falei, cara, que menina bonita, eu vou lá falar com ela, né? Brasileiro cara de pau, eu fui. Só que eu cheguei lá falando inglês e ela não falava inglês. Aí eu falei, putz, e agora? Vou ter que desenrolar aqui, né? Só que a amiga dela falava inglês. E aí a conversa aconteceu mais ou menos assim. Eu tava falando com ela, interessado nela, e a amiga dela tava sendo meio que a tradutora do negócio. Aí, E aquela rolou noite, não, deu tudo certo, assim, eu com peguei as o duas, telefone. né? Não, Porque, claro, que você teve que levar a outra como tradutora. imagina, né? Imagina. Não, Pô, você perdeu essa oportunidade. perdi. Mas ó, eu peguei o telefone dela. Não rolou nada, mas eu peguei o telefone. Eu falei, ó, vou marcar de sair com ela de novo. Marquei. Só que a amiga não tava lá. Imagina o que aconteceu. Adivinha o que aconteceu? Ah, usou sua língua Não, não física. usei. Não usei a língua. E aí? Foi a noite mais terrível da minha vida. Porque a gente foi pra lá, era um show, a banda é muito boa, inclusive. E aí a gente ia pra um show com o pretexto de, sei lá, de trocar uma ideia e no final da noite, felizmente, rolou alguma coisa, mas foi tão ruim, cara, foi tão. Assim, a gente já sabia que ia ser, a gente falava pelo telefone, né? Que, claro, com o Google Tradutor é mais fácil. A gente falava, ó, na hora lá não vai ter a tua amiga, então vai ser mais difícil, né? Ela falou, tudo bem, a gente dá um jeito. Só que, cara, chegou na hora lá, eu não falava uma palavra, ela não falava uma palavra, e ficou a noite inteira assim. Eu não tô zoando. Assim, a gente conversava 30 segundos, um minuto, e passava meia hora de silêncio. Eu não tô zoando, meia hora de silêncio. E claro, a banda rolando lá, e eu tava, tipo, eu pensando aqui, pô, esse negócio não vai dar certo. Eu comecei a ouvir a banda, e eu ficava pensando, caralho, o que eu vou falar pra ela? Eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que sair do zero aqui. Só que não deu certo. Eu acho que esse dia foi uma experiência terrível que eu tive que, nossa, eu acho que foi uma coisa que me inibiu, assim. Desde aquele dia, se a pessoa não falasse inglês, eu já sabia que não ia rolar. Ou que você não fala, ou que você aprendesse turco. Ou que você que eu aprendesse turco. No caso, eu aprendi, mas eu não botei pra prática Não botou a nesse língua pra sentido. funcionar. Não, nesse sentido não. Mas, bom, o mico da língua foi esse, mas tem um também de neve, né? Que é brasileiro com neve, né? Matuto. Então, foi um dia muito lindo que nossa, foi a primeira vez que eu vi muita neve, né? Mas eu acho que não é muita neve comparando com o Canadá, mas lá na Turquia era muita neve. Enfim, eu acordei de manhã, olhei pela janela, tava tudo branco, né? Aquela coisa linda. Aí eu falei, caramba, mas eu tinha que ir trabalhar. Eu falei, vou me arrumar, vestir um monte de roupa, um monte de camada de isso e daquilo, cachecol, isso e aquilo. Aí eu saí de casa, abri a porta do apartamento, falei, nossa, que coisa linda, tudo branco, né? Coberto de neve. Aí eu fui sair do apartamento, eu saí, desci as escadas, um passo, dois passos. No terceiro passo, o pé foi e continuou. Cara, eu deslizei e eu caí de bunda. E eu acho que, sei lá, eu caí no chão e tava o gelo, não tava neve, né? Tava gelo. E eu fui escorregando assim, ó, um pouquinho. Eu acho que eu escorreguei assim uns 10 metros, sei lá, 5 metros. E eu fiquei, não, eu levantei, tava todo mundo olhando pra mim, óbvio. E eu fiquei tipo, o que eu vou fazer? Eu abaixei a cabeça, botei a mão desse jeito que eu tô fazendo agora e fui pro trabalho, assim, continuei andando, porque, nossa, foi terrível. Então foi um dia lindo, mas desde aquele dia eu aprendi a andar na neve. Você tem que olhar pra onde você vai pisar, né? Eu não sabia, nossa, eu fui felizão, pisei, escorreguei, foi terrível. E cheguei no trabalho com a roupa molhada, óbvio. Ai. Cara, eu vou te dar três palavras Tá. que eu escolhi, Uhum. e você vai montar uma frase. E essa frase, ela tem que ser uma mensagem sua para quem pretende migrar. Tá. Uma frase só ou Força, pode ser tipo um pequeno como? texto? Ou é Não, como uma você frase só? quiser. Não, Tá, não, tá não, bom. como você quiser. Tá. Claro, você não vai, brasileiro malandro vai falar, não, mole, né? Eu vou botar essas palavras no meio de um texto de 2 horas que vai funcionar. Não, não pode ser Tá assim. bom, tá bom, tá bom. Claro que não precisa ser uma frase específica, porque às vezes fica muito comprimido ali, né? Certo. Força, Tá. saudade e carinho. Força, saudade e carinho. Com essas três palavras, o que você poderia construir para dizer como mensagem para alguém que esteja como você, querendo bater as asas fora das fronteiras do Brasil? Bom, força, saudade e carinho. Vamos lá. Eu acho que primeiro é importante pra quem quer sair. Você tem que ter muita força, não só força força de vontade, força emocional, porque bote na sua cabeça que não vai ser fácil. Você vai ter muitas dificuldades, porque eu pensava, isso foi um erro que eu cometi. Eu pensava que ia ser tudo oba-oba, né?
Mas não. Foi uma coisa que eu cheguei lá e eu vi que tinha muita dificuldade, eu não estava mentalmente e emocionalmente preparado para isso, para esse monte de problema, né? Então, você precisa realmente se preparar, tem que ter essa força de vontade, você tem que ter um espírito forte também. Claro, as pessoas ao seu redor vão te ajudar um pouco, então cerque-se de pessoas que você, né, que estão lá para somar com você, brasileiros ou estrangeiros, gente que está no mesmo barco que você, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, esses brasileiros que tem aqui são a minha família. Então, esses caras, eles estão na mesma situação que eu tô, então todo mundo é meio que um dando força pro outro, empurrando o outro para frente, né? Bom, a saudade vai existir, lógico. Saudade da família, saudade de tudo, como eu falei antes no papo. Mas a saudade é uma coisa que você vai aprender a conviver novamente. Você não vai. Ela não vai desaparecer. É um negócio que você vai conviver. E, bom, essas pessoas que são a sua família, que você tenha carinho por elas, que elas vão ter carinho por você também. Então, cultive boas amizades, cultive boas conexões, que é difícil, mas não é impossível. Então, você vai conseguir sim. Se isso for uma coisa que você quer fazer, como era o meu sonho, vai na fé. Eu tava doido pra você esquecer de uma. Ele vai esquecer do Não, carinho. Ele vai não, esquecer não do vou carinho. esquecer, não vou esquecer. Mas Mas foi um texto meio show, longo, cara. vai. Eu acho que eu roubei um pouco. Não, não, foi legal, cara, porque na verdade você construiu o teu argumento em cima usando as três palavras. O que você acha que não pode faltar para quem imigra? Não pode faltar? Não pode faltar de maneira alguma. Eu acho que não pode faltar curiosidade, como eu falei. Eu acho que você tem que. Uma coisa que você tem que fazer, você precisa fazer quando você sai do país, é explorar. Então, explorar a cultura, explorar o idioma, explorar o que as pessoas fazem, né? Porque uma coisa que eu fico meio chateado é uma pessoa que viaja, por exemplo, viaja pra Itália, que é um país muito turístico, né? E só faz realmente os programas de turista. Vai lá pra Roma, vai ver o Coliseu, e não faz nada de local. Por exemplo, eu quando viajo, eu procuro conhecer uma pessoa de lá e para ter a experiência local do negócio, né? Porque eu sou muito curioso. Então, curiosidade não pode faltar, com certeza. Você como professor você dá aula de inglês e dá aula de português. Exato. Português para estrangeiros, no caso. Português para estrangeiros, isso. Como professor de idiomas, que dica você daria para quem está imigrando? E pouco importa o idioma. Para Ah, aprendizagem do idioma, para ele lidar com o idioma. bom. Tá, tudo bem. É comprovado isso aí cientificamente que a melhor forma de você aprender o idioma é imersão. Então, se joga no país, se joga de cabeça. Foi assim que eu aprendi o turco. E você precisa realmente ser cara de pau. A verdade é essa. Você precisa. E brasileiro é muito bom com isso. Então, você tem que ser cara de pau. Chega no supermercado, pergunta mesmo se estiver errado. Não tem medo de errar, não tem vergonha. Porque na sua cabeça, a vergonha é muito maior do que ela realmente é na vida real. As pessoas não ligam se você tá falando, sei lá, um negócio errado, se você chama a leite em vez de o leite. As pessoas não ligam pra isso. Eles querem te dar o diabo do leite e vai embora. Entendeu? Então, na sua cabeça, eu acho que é muito mais difícil, é muito maior essa vergonha de falar. Então, vai de cabeça, realmente fala. Lógico, aprende um pouco antes de sair do Brasil também, porque pelo menos você tem que aprender como dizer algumas coisas. Obrigado, por favor, oi, tchau, esse basicão assim, aprende. Mas você vai realmente, de fato, aprender quando você chegar no país, né? No seu caso francês, no meu caso italiano. Maravilha. Agora eu quero que você fale um pouco do teu lado profissional. Conta um pouco dos teus projetos pessoais, o que que você faz como profissão. Agora é a hora do jabá. Beleza. Hora do jabá. Vamos lá. Então, como eu falei, eu sou professor de línguas há praticamente 10 anos. Em agosto vai fechar o 10º ano. Comecei como professor de inglês e agora também trabalho como professor de português. Eu tenho um projeto no Instagram, que tentei canal no YouTube, mas dá muito trabalho. Eu não tenho esse tempo hábil todo para fazer vídeo, então eu preferi ficar no Instagram, que é mais rápido, também no podcast, que eu fiz um podcast, mas está um pouco parado agora, mas eu acho que quando eu me formar, eu vou colocar todos esses projetos para frente, porque agora realmente eu não tenho tempo. Mas sim, basicamente no Instagram eu tô lá como professor de português para estrangeiros, e também eu criei recentemente agora uma página também que é para dar dicas de inglês, essa é específica para brasileiros, então é uma coisa mais local, mais pra gente mesmo. Mas quais são os endereços? Quais são os perfis? Tá, bom, o de português é arroba, né,
é Learn Português Official, que é Aprenda Português Oficial, traduzido para o inglês, né? Que é realmente mais focado em ensinar português para estrangeiros que falam inglês. Então, eu tenho muitos alunos, por exemplo, dos Estados Unidos, na Austrália, Irlanda e Inglaterra, que são países que falam inglês, né, como língua nativa. Que esse é realmente o meu foco. E o de português é Teacher Pedro Sampaio. Então, esse é mais fácil de digitar. Tá, repete os dois, por favor. Vai lá. O de português é @Learn Português Official. Esses são para os estrangeiros que falam inglês, que queiram aprender português. Exatamente. E os brasileiros que querem aprender inglês, vocês vão me encontrar no @Teacher Pedro Sampaio. E você dá aula particular também, online. Isso. Mexi o italiano agora, isso. Só faltou fazer assim com as mãos, né, cara? Mas certo. Mas então, E às vezes acontece, né? Escapa mesmo, é engraçado. E seus projetos? Já que você vai se formar agora em julho, papai e mamãe vão estar presentes na sua formatura, você vai receber teu diploma, vai estar lá com o teu caneco, e aí? Projetos futuros? Cara, essa é difícil, tá? Essa pergunta é difícil, porque agora eu tenho basicamente 3 opções, que é, primeiro, voltar para o Brasil e continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, continuar como professor de inglês e português e expandir realmente o negócio, de acabar, no fim das contas, o meu endgame, o meu projeto, assim, no fim das contas, é fazer um curso, uma escola de idiomas online. Então, eu sou bem megalomaníaco, então isso vai ser um projeto aí para uns anos no futuro. Esse é o primeiro plano. O segundo plano é continuar na Itália e, bom, eu tenho uma escola de idiomas já interessada em me contratar, então continuar fazendo o que eu estou fazendo. E isso é uma oportunidade. E o terceiro plano é Luxemburgo, que é uma coisa que apareceu recentemente. Que ótimo! Que apareceu recentemente e é mais ou menos a mesma coisa. Então, a escola de idiomas para dar aula de português para estrangeiros. Então, você vê realmente que as relações internacionais na minha vida é só um pedaço de papel. Cara, ótimo! Que ótimo resumo que você deu agora para tua vida. As relações internacionais na minha vida, a formação, é só um pedaço de papel. É só um pedaço de papel. Está presente, pelo menos, desde que você foi para a Turquia. Até antes disso. Sim. Pois é. Então, desde o começo, tá lá. Agora eu tô fechando um ciclo que eu interrompi lá em 2014, né? Quando eu comecei esse negócio todo. Agora eu tô fechando esse ciclo. Então, daqui a 3 ou 4 meses eu vou estar fechando um ciclo de 10 anos, basicamente. Ah, que maneiro. Adorei. Pois é. Cara, e se as pessoas quiserem te contactar pelos esses 2 perfis, ou tem algum e-mail ou algum WhatsApp que você queira divulgar, que você queira passar, aí é contigo. A bola é tua. Não, eu passo sim. Se você puder, inclusive, deixar na descrição do nosso episódio. Vai estar tudo na descrição. Perfeito, eu vou falar aqui agora. O meu e-mail é pedro.learnportugues@gmail.com, né? Facinho. E o meu WhatsApp é código da Itália, então mais 39 339 337 4484. Então, se você não entendeu, volta um pouquinho que você vai entender. Podcast, então, você volta um pouquinho. tem essa vantagem, não é ao vivo, cara. Exato, você ouve de novo e anota. Então, manda uma mensagem para mim, sei lá, qualquer hora do dia, e a gente conversa mais sobre os seus objetivos. Em relação ao Brasil, você está 5 horas na frente do Brasil? Exatamente, sim. Tá. Agora são 5, mas durante o verão, acho que vai mudar daqui a 10 dias. Aí vai para 4 ou vai para 6? Mais uma hora, vai para 6. Ah, vai para 6. Entendi. Não, desculpa. Agora são 4 horas, mas vai para 5. Ah, agora são 4 horas. Tá, na diferença não é tão grande assim. Sim. Cara, Pedro, muito obrigado. Foi show de bola. Eu sabia que ia ser maneiro. Eu falei para você, a gente vai ter um roteirinho aqui, cara, mas eu vou jogando as perguntas à medida que a gente vai falando. Esse aqui porque não tinha essas histórias são ótimas. Realmente não tinha como dar errado isso aqui. Eu sabia. Não tinha como dar errado. Não tinha. Só a iluminação que no início foi um pouco complicada para eu me acertar aqui. Mas você parecia um fantasma e eu parecia um desaparecido. Acabou dando certo, no fim das contas. Acabou dando certo. O editor que faça o seu milagre fica com... O editor, no caso, não é você, então. Tô lavando minhas mãos, agora o problema é dele. Ele que se vire para me deixar bem na fita, cara. Cara, muito obrigado mais uma vez. Foi show de bola. Eu sabia que ia ser super bom. Sucesso. Excelente formatura para você em julho. Beijo, papai. Beijo, mamãe. Aproveite bastante, cara. Eu não sei se você vai voltar para o Brasil, mas se quiser passear pelo Canadá, as portas estão abertas. Vem aqui.
Não vê no inverno, que talvez você vá cair mais uma vez na neve. Talvez. Muito obrigado mais uma vez. Galera, sigam o Pedrão direto. Não vou repetir os Instagrams dele aqui, porque, como ele falou, volta tudo. Instagram, WhatsApp, e-mail. Mande mensagem para ele, quer trocar uma ideia com ele, perguntar alguma coisa, quer fazer aula com ele. Se quiser mandar sinal de fumaça também, a gente vê, a gente dá um jeito. Sinal de fumaça, tá tudo valendo no esquema. Pedrão, grande beijo, obrigado. Galera, quer deixar alguma mensagem final? Alguma coisa que eu não falei que você gostaria de falar? Alguma mensagem, alguma palavra, alguma curiosidade? Tá contigo. Não, realmente eu acho que eu queria só agradecer realmente a você pelo convite, a todo mundo que tá ouvindo a gente até agora, dá quase 1h20 mais ou menos de episódio aí, eu acho. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, eu sabia que esse papo ia ser muito legal. Você que tá ouvindo agora, aproveita, absorve o que a gente tá falando aqui e tenha, porque, bom, na vida tem 2 jeitos de aprender, né? Você aprende com os seus erros ou você aprende com os erros dos outros. Então, use os meus erros que eu falei aqui nesse programa para aprender, para você não cometer os mesmos erros, as mesmas gafes. Então, é basicamente isso. Se você quiser, se você tiver... Bom, a minha história é um bom exemplo disso, de uma pessoa que... Eu fui basicamente na cara e na coragem. Eu não tinha muita perspectiva. Eu queria ir e eu fui. Foi basicamente isso. Eu falei, eu vou para lá e o segundo passo a gente improvisa, né? Como bom brasileiro, eu improvisei. Então é isso. Realmente... Se você quiser, bom, falando agora sobre o meu lado profissional, se você quiser aprender, bom, português eu acho que não, né, porque todo mundo ouvindo aqui já fala português, mas se você quiser aprender inglês, eu já tenho, sou professor de inglês há 10 anos aí, certificado por Cambridge, então me contata e vamos colocar o seu projeto, seu sonho pra frente, então eu tô aqui pra ajudar você, é isso. Eu tinha que dar aula era de turco agora. Imagina, turco, não. Italiano. Eu tinha que aprender turco primeiro, reaprender turco, né? Que já tá tão enferrujado. Italiano até vai, eu consigo dar um basicão de italiano, mas turco, tá maluco. Show. Cara, Pedrão, muito obrigado mais uma vez. Um grande beijo, sucesso. Galera que tá ouvindo, mais um episódio terminando agora. Logo, logo a gente se vê em outro episódio. www.brazucaspelomundo.com, Instagram, @brazucas.pelo.mundo, e-mail, alô@brazucaspelomundo.com ou fabio@brazucaspelomundo.com. Pode fazer crítica, mandar dinheiro, fazer pix, enfim. A gente está aberto, indicar alguém para ser entrevistado, bater papo. Boa. O Brazucas pelo Mundo conta essas histórias maravilhosas de brasileiros que, cara, é difícil pra caralho migrar, cara. Todo mundo pensa que é glamouroso. Cara, de glamour não tem nada, cara. Nada. É muita ralação, mas a gente sai tão enriquecido disso tudo. Então, nunca deixe essa oportunidade passar. Se você tiver essa oportunidade, aproveite, mergulhe nela, porque vale a pena. Você sair um ser humano melhor. Alguns nem tanto, mas a maioria sai. Então, aproveite essa oportunidade, se dedique, porque a vida, cara, ela passa por entre os dedos e acaba num piscar de olhos. Então, vamos aproveitar, vamos ser felizes. Ajude o máximo que você puder as pessoas. Faça como os turcos fizeram com o nosso querido Pedro. Ajude, estenda a mão. E o lema do Brazucas é sempre faça o bem, não importa onde, não importa como, não importa quando, não importa quem, apenas faça o bem. O resto, a energia do universo vai ter o favor. Perfeito. Pedrão, grande beijo. Até a próxima, a gente vai continuar se falando. Valeu, galera!